Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveite para conhecer também nossos outros vídeos a respeito do Evangelho de Mateus e o vídeo anterior, onde nós começamos a estudar o Evangelho de João. Vamos recapitular brevemente. Esse João é o João apóstolo, irmão de Tiago, um dos amigos mais próximos de Jesus, que era um jovem na época em que ele foi apóstolo de Jesus Cristo, em que ele caminhou com Jesus Cristo. Foi um dos últimos, talvez até o último apóstolo a morrer, e escreveu esse evangelho dele lá pelo ano 90 da era cristã e dirigiu esse evangelho a um público já que misturava judeus que haviam reconhecido Jesus como seu Messias, mas também gregos, também romanos e também outros povos que se chegaram e formaram a igreja. Então, João estava nos contando a respeito de um outro João, o João que batiza. E estamos aqui no verso 19 do Evangelho de João. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? E ele respondeu com franqueza: eu não sou o Cristo. Aqui cabem algumas explicações interessantes. Eu quero pegar direto no ponto levita. Quem eram os levitas? Os levitas, eles eram pessoas descendentes de um homem chamado Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. Jacó, aquele que também era chamado de Israel. E os levitas eram pessoas que desde o seu nascimento eram destinados a uma profissão: trabalhar no templo. Então, não faça confusão nos dias de hoje chamando o músico de igreja de levita. Levita é um judeu da família de Levi, desde o seu nascimento separado para o serviço no templo. Existe hoje em alguns grupos um costume de chamar músicos de levita. Isso é uma imprecisão e vai trazer diversos erros, porque levita não é sinônimo de músico. Haviam levitas que eram músicos, mas haviam levitas, por exemplo, que eram carregadores. Sim, carregadores de carregar carga. Esse também era um termo que era uma profissão adequada para eles, já que eles carregavam as coisas dentro do templo. Mas vieram também os sacerdotes, e os sacerdotes, eles também eram da família de Levi, mas especificamente da família de Arão. Arão era o irmão de Moisés. Todos os sacerdotes eram descendentes de Arão. Essa era uma determinação de Deus lá gravada na lei de Moisés. Então, os líderes judeus enviaram de Jerusalém, que era a capital, sacerdotes levitas com a pergunta: quem é você? Porque essas pessoas sempre se ocupavam em investigar quando surgia alguma liderança, alguém proeminente, alguém que chamava a atenção, já que eles tinham tido diversos problemas com revoltas religiosas, com pessoas que eram falsos messias, houveram muitas mortes por causa disso. Eles tinham a preocupação de Roma, que dominava sobre eles, e esses messias se colocavam em guerra contra Roma, e aí Roma mandava tropas, e era ruim para todo mundo. Então eles tinham essa preocupação. Quem é você? E João Batista foi direto ao ponto. Ele respondeu a pergunta principal deles: eu não sou o Cristo. É isso que eles queriam saber. Mas aí, eles ficaram curiosos. Aquele homem imergia as pessoas em água, ele ensinava. Então quem é você? Você é Elias? Eles sabiam da profecia que Elias voltaria. E eles acreditavam, pela pergunta, que era algo literal. O próprio Elias voltaria do céu, já que Elias não morreu. Elias foi uma das duas pessoas registradas no Antigo Testamento que não morreram. Elias e Enoque, eles subiram aos céus vivinhos do jeito que estavam, então eles esperavam que Elias voltasse. E ainda que João Batista foi identificado por Jesus Cristo como o Elias, no sentido de que ele tinha a mesma pegada de Elias, o mesmo ministério profético, ele de fato não era o Elias, ele era uma outra pessoa, ele era o João Batista. E ele falou: não. E eles perguntaram então: você é o profeta? E aqui é uma confusãozinha, porque esse o profeta que eles perguntam é o profeta previsto lá por Moisés, lá no Antigo Testamento, lá na lei. A questão é que esse o profeta é o próprio Messias. Então, quando eles perguntaram, e ele falou que não era o Messias, depois perguntaram de novo sobre o profeta, é porque eles achavam que eram pessoas diferentes, que haveria o Messias, mas também tinha esse outro, o profeta. E ele respondeu: não. Então, afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram, os chefes lá de Jerusalém. O que você tem a dizer de si mesmo? E aí o João respondeu com as palavras do profeta Isaías, profeta lá do Antigo Testamento, e ele foi um dos grandes, talvez o grande profeta messiânico, o profeta que anunciou o Messias. Para vocês terem uma ideia, Isaías chegou a dar detalhes
da crucificação. Se você ler a profecia de Isaías, você vai perceber que tem coisas muito impressionantes lá. Ele então respondeu: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Há algumas traduções, algumas pessoas que acham que seria melhor separar assim: eu sou uma voz que clama, no deserto preparem um caminho para o Senhor. Só que parece fazer mais sentido essa tradução mesmo, essa forma de dividir o texto. Porque ele estava no deserto clamando para preparar um caminho para o Senhor. Ele não estava clamando que preparasse o caminho no deserto, já que Jesus pregou também nas cidades, nos campos, nas vilas. Então os fariseus que tinham sido enviados perguntaram: olha, se você não é o Cristo, você não é Elias, você não é o profeta, que direito você tem de batizar? Esse ato de batizar, imergir pessoas em água, ele era comumente usado quando alguém que não era judeu, alguém que não nasceu do povo de Israel, se tornava da religião judaica. Então era muito comum fazer esse rito da pessoa entrar na água e sair como um símbolo de purificação. E ele fazia isso, aqui o João Batista, com os judeus. Então eles acharam que era algo diferente. Que direito ele tinha então de batizar se ele não era nem Elias, nem o profeta, nem o Cristo? E essa ideia de batizar, de imergir em água, era uma das formas de purificação que se enxergava na lei. A lei trazia formas diferentes. Haviam coisas, situações, pessoas que eram purificadas, por exemplo, com água. Então eles fizeram isso de alguma forma também para o batismo. Haviam purificações feitas com sangue, quando o sangue era aspergido, por exemplo, no altar. Haviam purificações feitas com fogo, quando, por exemplo, eles tomavam objetos de metal em uma guerra, e esses precisavam passar pelo fogo para serem purificados. E aí ele então respondeu: olha, eu batizo com água, ou seja, das formas de fazer purificação, ele batizava com água. Mas no meio de vocês, há alguém que vocês não reconhecem. Imaginem eles ali preocupados, focados em João Batista, e aí ele fala assim: vocês estão olhando para mim, preocupados comigo, querendo saber quem eu sou? Tem alguém entre vocês que vocês não reconhecem. Ou seja, é alguém que vocês deveriam saber quem é, que vocês deveriam saber identificar essa pessoa, mas vocês não o reconheceram. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Desamarrar correias da sandália era um gesto que os escravos faziam pelos senhores de escravos. Quando, por exemplo, um senhor de escravos chegava em casa, ele não desatava as próprias correias. Um escravo fazia isso. João Batista fala assim, João Batista que era um homem livre, ele não era um escravo, ele fala: olha, aquele que vocês não reconhecem ainda, eu não sou digno de ser escravo dele, de ter um comportamento de escravo para ele, de tão maior que ele é. E esse encontro desses líderes com João Batista, ele aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Aproveite que você está aqui empolgado, acompanhando a gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha, isso vai ajudar muito o nosso canal. Esse povoado de Betânia não deve ser confundido com aquele povoado de Betânia ali pertinho de Jerusalém, que nós vimos lá no Evangelho de Mateus. Essa aqui é a região que hoje é chamada de Betânia além do Jordão. É uma outra povoação com o mesmo nome. E essa aqui ficava lá do outro lado, bem mais longe. E nesse lugar é mais ou menos no ponto onde Josué, com o povo de Israel, atravessou para a Terra Prometida. Se você conhece a história lá do Antigo Testamento, de quando o povo de Israel migrou do Egito para a Terra Prometida, é mais ou menos nesse ponto que fizeram a travessia. E também o profeta Elias, já que eles perguntaram: você é o Elias? Foi nesse lugar aqui, na região de Betânia, que Elias subiu vivo ao céu. Então, para eles fazia sentido perguntar se ele era Elias, porque ele estava ali naquele mesmo lugar. Bom, daqui Elias subiu, será que esse cidadão é o Elias que voltou? Mas não era, né? Mas essa é a localização, Betânia, além do Jordão. Você pode pesquisar também e aprender um pouquinho mais sobre isso. E aí, então, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção. E ele disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa expressão é muito interessante, porque os cordeiros, eles eram usados no templo, eles eram oferecidos em sacrifício, mas tinha algo de relevante e uma diferença muito grande da expressão de João para a expressão dos cordeiros que eram sacrificados no templo. Se você for ler na lei, e também no livro de Hebreus vai explicar bastante sobre isso,
O cordeiro que era sacrificado no templo, ele não tirava o pecado do mundo. Ele apenas cobria o pecado, para que Deus não olhasse para a pessoa como um pecador. Agora, esse cordeiro aqui, que é Jesus Cristo, esse é o que tira o pecado do mundo, tanto que ele foi oferecido só uma vez por todos nós. Era a ele que eu me referia quando disse, João Batista falou, né? Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. É esse, o Cordeiro de Deus. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. E aí, se você conhece o Evangelho de Lucas, talvez você esteja perguntando assim, mas peraí, como é que eles não se conheciam? Eles não são parentes? Vamos lá, um pouquinho de geografia da terra de Israel. Esse encontro foi em Betânia, além do Jordão, porque João Batista continuava nessa região onde ele se encontrou também com os fariseus, com os sacerdotes e levitas, desculpe. Nesse lugar era o sul de Israel. João Batista nasceu no sul de Israel, nas montanhas da Judéia. Era essa região da mãe dele, Isabel, e do pai dele. Jesus Cristo nasceu em Belém, um pouquinho diferente do lugar, mas cresceu no norte, em Nazaré. Logo que ele nasceu, a família fugiu para o Egito e quando voltou partiram para Nazaré. Ou seja, os dois cresceram separados, os dois cresceram sem contato. Por isso que João fala, eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Aqui eu já dei uma dicasinha do Evangelho lá de Lucas, né? Jesus e João Batista, sim, eles eram parentes, mas não tinham contato até então e se conheceram nesse episódio desses encontros aqui. Uma coisa interessante sobre o Evangelho de João. Diferente de Mateus, João traz outros detalhes muito mais, talvez mais íntimos e traz mais detalhes de deslocamentos de Jesus. Nós vamos ver que houveram mais viagens de Jesus do que nós vimos no Evangelho de Mateus. Houveram mais eventos de ir para o norte, voltar para o sul, e João é que nos vai contar essas histórias, mas isso a gente vai ver ao longo desse Evangelho. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe o seu comentário, conte um pouquinho sobre a sua experiência com a Bíblia. E eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.